iremos quebrar esse ritmo. E quem não desacelerar vai ser quebrado por dentro. Aqui está o MC campeão da última rodada. E como vocês já sabem, ele não batalha sozinho. Então cola pra cá, MC Trovão! Solta o beat, DJ! Vocês já sabem, vamos jogar pra cima essa vibe e vem no... Assim, jogue as duas mãos pro ar. Quem tem força e quem tem garra, os MC soltar. Jogue as duas mãos pro ar. Quem tem força e quem tem garra, os MC soltar. E vem no rimas em 3, 2, 1. 3 dias, 3 noites, parceiro, cê sabe que na minha vida eu não durmo direito. Eu tô sugado, morgado, correndo, sempre atrás de ganhar dinheiro. Eu já tô no jogo da vida, em cima da batida, e você tá perdido. Mano, eu quebro sua marra, cê é um mimi, cara, cê corre perigo. Calma, calma, acelerado, nem tudo é velocidade. Eu sou um cara diferente, eu foco na qualidade. Você tá correndo atrás, eu sei, só do cifrão. Vale a pena ganhar tudo e perder sua salvação? Rimas em 3, 2, 1, rima! Trono dispara na cara, prepara. Hoje eu te rasgo igual papel. Lá vem o falso profeta, quer vender vagar no céu. Você quer falar pra mim que foca na qualidade? Logo playboy sim nunca passou necessidade. Mas se você não sabe, eu conheci a fome. E nem só de pão, meu mano, viverá o homem. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Pode vir as tempestades, elas não me abalarão. Tem gente cansado, mas não para. E tem gente que não respira e se perde em si mesmo. Quem gostou da batalha faz barulho! Glória a Deus, aleluia! Boa noite, Arena! Tá mais ou menos, vamos lá. Boa noite, Arena! Como vocês estão? Espero que estejam bem. Muito obrigado, meu irmão. Primeira coisa, a célula das crianças já começou, então, papai e mamãe que quiser levar a sua criança lá para a célula dos kids, essa é a hora. Deixa lá e volta aqui para você poder escutar a palavra. Amém? Bom, primeiramente queria falar também quem estava zoando meu braço aqui na hora do louvor. Vocês vão se ver com Deus no final do culto também. Hoje o Aleijadinho está pregando. Graças a Deus. Amém. Vamos para o tema da palavra de hoje, que é Speed Flow sem pausa. Esse tema, nós vamos falar sobre uma vida sem pausa, uma vida corrida, de aceleração constante. Oh, obrigado, varão. Deus te abençoe. Uma vida corrida, a correria do seu dia a dia, e quais as consequências dessa correria para a sua vida pessoal e principalmente para a sua vida com Deus. E para começar nesse tema, eu gostaria de iniciar falando sobre a geração que nós vivemos, a geração atual. Uma geração que tudo é para ontem, tudo tem que ser resolvido agora, tudo tem que ser feito agora. Não existe tempo livre, se calhar para você, tempo livre é perda de tempo. Não existe na sua agenda nenhum momento em que seja livre, porque você pense, se eu tiver um espaço ali na minha agenda, seja para descansar, para repousar, fazer o que for, livre, eu vou estar perdendo tempo, eu não vou estar produzindo, eu não vou estar fazendo algo. Vivemos nesse tipo de geração, numa geração imediatista, que quer tudo resolvido agora, que nós ficamos pensando 1000 vezes na mesma coisa, até que ela se resolva agora. E normalmente é quando nós queremos descansar, dormir, ter um tempo nosso. Normalmente é nessas horas que a nossa mente mais começa a trabalhar, que a gente mais fica remoendo as situações que nós vivemos no dia a dia. E com isso nós não conseguimos descansar o nosso corpo, não conseguimos descansar a nossa mente.
talvez o silêncio, a calmaria, o repouso, se tornou algo raro na sua vida. Se tornou algo que você já não vive há muito tempo. É assim, é essa maneira que nós vivemos. A sua vida pode até ser tranquila. Você tem seus horários organizados, você tem a sua vida organizada, seu momento de descanso, momento para trabalhar, momento para descansar. Mas a sua mente não para. Seja porque você tem muitos problemas para resolver, seja por uma tristeza que você esteja vivendo, uma perda, seja pelas responsabilidades da vida, não sei. Não sei o que tem estado na sua mente, que tem ocupado a sua mente e não tem te deixado descansar. Porque diferente do cansaço físico, isso é muito importante. Diferente do cansaço físico do nosso corpo, o cansaço mental, o cansaço emocional, ele não se resolve com uma noite de sono. O cansaço mental não se resolve com um mês de férias. Não se resolve com uma saída com a sua família. Não se resolve, porque se sua mente não parar, se sua mente não tiver um repouso e você tirar essas milhões de coisas que estão na sua mente, não haverá descanso, não haverá pausa. Você talvez não saiba o que é passar um dia sem resolver problemas, sem pensar nas milhares de responsabilidades que você tem. Mas Jesus nos faz uma promessa em relação a isso. Abre lá em Mateus, abra suas Bíblias em Mateus, capítulo 11, verso 28 ao 30. Mateus 11, do 28 ao 30. Diz assim: venham sobre mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Voltando para o texto, lá para o verso 28, Jesus nos faz o primeiro convite: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e Ele nos dará descanso. Esse é o primeiro convite que Jesus nos faz. E se calhar foi isso que você veio buscar aqui hoje. Você veio até Jesus. Só que Ele não para por aí. Jesus nos faz um outro convite que está nos versos seguintes: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus nos faz um outro convite, Ele nos convida a trocarmos de jugo. E o que é o jugo? O que era especificamente naquela época? O jugo era um aparelho de madeira, né, que normalmente era colocado nas costas dos animais, que era utilizado para unir esses animais para que eles pudessem executar um trabalho. Por exemplo, nós temos 2 bois aqui um do lado do outro e nós colocamos um jugo neles para que eles possam trabalhar juntos, seja carregando um arado, seja carregando peso, puxando uma carroça, o que seja. Ou seja, era um aparelho que unia 2 animais para carregar um peso, para fazer um determinado trabalho. E é exatamente isso que o jugo significa. Significa união, compromisso. Por isso que nós falamos cônjuge. Cônjuge nada mais significa que 2 pessoas que partilham do mesmo jugo, que estão compromissadas sobre uma mesma missão. E Jesus nos diz: filho, tira o seu jugo pesado e coloque o meu, que é leve, que é suave e o fardo é leve, para que você possa começar a caminhar em união, em compromisso com Cristo. Ele diz: ei, você, tire o seu jugo, filho. Tire o seu jugo que te faz achar que você vai conseguir caminhar na missão, executar um determinado trabalho, seu ministério, pela força do seu braço, sozinho. Tire o seu jugo de achar que você vai conseguir resolver todas as suas situações, que é você que vai trazer o sucesso no seu trabalho, que é você que vai trazer o sucesso na sua célula, que é você que vai trazer sucesso no seu ministério, que te faz ficar exausto, que te faz ficar sobrecarregado. Tira esse jugo e coloca o meu, coloca o jugo de Jesus, que caminha contigo, que está junto com você nessa missão. Um jugo que te dá alívio, que te dá descanso, que te mostra: não adianta você ficar ansioso pelos problemas, não adianta você andar preocupado pelas situações do dia a dia, porque quem faz é Ele. Se você estiver com o jugo de Jesus, Ele caminhará do seu lado, te dando força, te capacitando para que você cumpra a sua missão. E o fardo que Ele nos dá para carregar é leve. É melhor nós descansarmos e aceitarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Jesus do que a nossa, imperfeita,
que não nos deixa descansar, que nos deixa ansiosos, preocupados. Isso é algo que todo cristão deveria viver. Isso é algo que nós deveríamos estar vivendo aqui, mas infelizmente, muitos de nós não conseguem viver assim. Vivemos em uma vida corrida, em uma rotina acelerada, que não temos tempo nem para refletirmos, para entendermos como está a nossa situação com Deus, que pecados eu tenho que vencer, no que eu tenho desagradado a Deus, como eu tenho tratado a minha família, como é que eu estou no meu trabalho. Nós não temos mais tempo para isso, por causa da nossa rotina, por causa da nossa correria, do nosso dia a dia, por causa da nossa aceleração constante. E com isso nós vamos para o primeiro ponto da nossa palavra. Repita comigo: aceleração constante. Quando vivemos em uma aceleração constante, nós não temos tempo para processar a vida. Nós não temos tempo para digerir aquilo que a gente está passando. Não temos tempo para refletir sobre as decisões que você tem tomado. E sendo sincero, assim que eu recebi o tema dessa palavra, eu falei, meu Deus, essa palavra é para mim. Porque eu por muito tempo fui muito imaturo em relação a isso, e achava que nós termos um tempo de repouso no meio da nossa correria, um tempo de pausa para refletirmos, era frescura, era perda de tempo, que as pessoas que faziam isso estavam fazendo corpo mole com seus ministérios, corpo mole no seu trabalho, que tinha que servir mesmo, tinha que trabalhar mesmo, e não para nunca, que parar é fraqueza. Eu, infelizmente, priorizava muito mais os problemas dos outros, as coisas de fora, do que os meus próprios problemas, do que as coisas que eu tinha para resolver dentro de mim. Só que eu ignorar essas coisas, você ignorar os seus problemas e apenas seguir a sua vida, seguir a sua rotina, não, porque eu tenho que trazer dinheiro para casa, não, porque eu tenho que servir no reino de Deus, e você só continuar com esse pensamento, não vai fazer com que os seus problemas sumam. Eles vão continuar existindo. Os problemas que você tem para resolver dentro de você vão continuar existindo. E só vão se acumulando, se acumulando, se acumulando. E nós só vamos parar para perceber que a gente está vivendo uma vida desse jeito quando já deu ruim. Quando as coisas já começaram a desandar. Quando você começa a viver uma vida estressada, a ser uma pessoa estressada, a tratar mal as pessoas que estão à sua volta, sua esposa, seu marido, seus filhos, seus pais, amigos. Começa a ser aquela pessoa rabugenta, que reclama de tudo que faz. Você só vai parar para perceber quando você olhar para o seu ministério e ver que você só está fazendo as coisas por obrigação, porque tem que fazer, sem paixão, sem amor, sem desejo por estar na casa de Deus, sem desejo por servir. Nós não podemos deixar chegar nesse nível, Ariana. Nós não podemos parar para perceber que a nossa vida está desorganizada nesse ponto. Porque é nesse ponto, é nesse nível que muitos abandonam suas células, muitos abandonam seu ministério, muitos abandonam a sua igreja, o propósito de Deus para a vida delas. Infelizmente, por causa dessa falta de ter o discernimento vindo de Deus e dizer, cara, eu preciso ter um tempo de pausa, um tempo de repouso. Olha lá, tem uma pesquisa chamada The State of Pastors, ou seja, o Estado dos Pastores, que ela foi feita com 25 mil pessoas lá nos Estados Unidos, pelo grupo Barna, em parceria com a Universidade de Pepperdine. E diz o seguinte, 56 dos líderes religiosos sofrem com depressão, e 65% se sentem solitários e isolados. Além disso, 1 em cada 3 pastores correm risco de esgotamento. 3 em cada 4 líderes dizem que sabem de pelo menos um colega cujo ministério terminou devido ao esgotamento. Número que chega a 76%. Misericórdia, olha esse dado. Daquelas 25 mil pessoas, 76% conheciam pelo menos uma pessoa que abandonou o ministério por causa do esgotamento, da exaustão. Se calhar você conhece alguém que já abandonou o ministério por causa da exaustão, por estar fazendo tudo por obrigação, porque tem que fazer, que não sabe ter um tempo para ela mesma. Estamos falando de pessoas que não largaram o seu próprio jugo, a sua própria maneira de viver, que quiseram trabalhar sozinhas, sem ter Jesus ao lado, sem carregar o jugo de Jesus, que nos dá descanso, que nos dá alívio, que nos permite fazer pausas saudáveis.
viver um cristianismo saudável. E atenção, quando eu falo sobre fazer pausas, ter tempo de descanso, parar para ter o seu momento, não estou falando para você abandonar seu ministério, não estou falando para você abandonar sua célula, o compromisso com seus líderes, o compromisso com a igreja, com o seu trabalho, com a sua família. Eu não estou falando para você abandonar essas coisas. Estou falando que, da mesma forma que você consegue se organizar para fazer tudo isso, para dar conta do seu ministério, da sua família, do seu trabalho, da mesma forma que você se organiza para isso, que você também se organize para ter o seu tempo, para ter tempo de repouso, de descanso, de reflexão, tempo de oração, tempo de leitura bíblica para estar com Deus. Perguntar para Deus: ei Deus, o que eu preciso vencer? Todos nós precisamos vencer alguma coisa. Todos nós precisamos vencer o pecado. E qual foi a última vez que você parou para pensar nisso? Isso tudo para que o seu ministério, a sua vida não se torne um fardo. Para que não aconteça o que eu acabei de falar, nós vivemos uma vida por obrigação, vivemos um ministério por obrigação. Se as pessoas te perguntam: por que você serve na igreja? Por que tem que servir? Porque eu estou escalado. Por que você vai para o seu trabalho? Porque sim. Por que você está com a sua família? Porque tem que estar. Por que você sai com a sua mulher, com o seu marido? Porque tem que sair. Será que é assim que nós estamos vivendo? Qual é a sua motivação? Eu te pergunto, Arena, qual é a sua motivação para fazer o que você faz? Principalmente na casa de Deus. Qual é a sua motivação para estar aqui hoje, num culto, na sua célula, no seu discipulado? Onde quer que você esteja, qual é a sua motivação? Será que a sua motivação é realmente Cristo? Ou se calhar você vem para um culto porque está responsável por alguma coisa, ou porque você gosta do ambiente que você está, das pessoas que você vai encontrar, porque você gosta de ouvir uma boa música, e se a música não for boa o suficiente aos seus ouvidos, já não foi bênção, Jesus não estava no louvor, eu não senti a presença. E quando você para escutar a palavra, você procura algo que amance o seu ego, que não te confronte, que te motive somente? Ou será que a sua motivação para estar aqui realmente é Cristo? Que no momento do louvor, da adoração, você é um verdadeiro adorador. Você é uma pessoa que não somente consome, você não é somente um ouvinte do louvor, você é um adorador ativo. Uma pessoa que soma na adoração, soma no louvor da igreja. E durante a palavra, você abre o seu coração, você abre a sua mente para receber aquilo que Deus quer falar com vocês, conosco, e deixar ser transformado pelo Espírito Santo. Falar: Deus, o que o Senhor quer falar comigo? O que de novo o Senhor quer me trazer? Qual foi a última vez que você parou para pensar nisso? Qual foi a última vez que você parou para pensar no seu propósito? Os objetivos que Deus quer para a sua vida? Porque uma coisa é certa, e nós já falamos aqui na igreja diversas vezes: alguém que vive sem saber o seu objetivo, o seu propósito, vai seguir qualquer caminho, qualquer final, qualquer objetivo serve. Será que para você qualquer coisa tem servido? Será que para nós qualquer coisa tem servido? Precisamos entender que na nossa vida tem que existir um equilíbrio. E dentro desse equilíbrio, existe o tempo que você para refletir sobre essas coisas. Sobre a sua motivação, sobre o seu propósito, a sua vida com Deus. Fala para a pessoa que está do seu lado: existe tempo para tudo. Abra suas Bíblias lá em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Diz assim: para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. E nos versículos seguintes dessa passagem, ele fala: há tempo de colher, há tempo de plantar, há tempo disso e daquilo. Ou seja, Deus quer mostrar para mim e para você que existe tempo para tudo. Existe tempo para tudo, existe tempo de agir, de pôr a mão na massa, de servir, de trabalhar, mas também existe o tempo do descanso. A maturidade de uma vida cristã vai nos mostrar isso. Que quando perdemos esse equilíbrio, a nossa rotina se torna apenas execução, apenas automático. E sabe qual é o resultado disso? De uma rotina automática na correria, sem sentimento, sem paixão. Nós acabamos virando aquela estatística que nós acabamos de ver. Não queira fazer parte da estatística dos cristãos que abandonam o seu ministério por causa do esgotamento, que não conseguem organizar a sua agenda de forma equilibrada e saudável. Que, pelo contrário, você faça parte da estatística dos cristãos saudáveis,
que têm uma rotina saudável, que sabem se organizar, que sabem ter uma agenda. Tem muita gente que fala, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para mim, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para isso, para aquilo. Você já experimentou fazer uma agenda? Tentar organizar o seu horário para isso? E se hoje você me fala, Paulo, eu não tenho tempo para nada, eu trabalho 24 horas por dia, que isso seja passageiro. Que você planeje o seu futuro para que a sua vida não seja assim. Porque nós somos humanos, nós somos imperfeitos e você não vai aguentar. Nós não vamos aguentar. Amém? E com isso nós vamos para o nosso segundo ponto. Repita comigo, o ritmo de Deus. Se formos parar para olhar para Jesus, ele não apenas ensinava, ele vivia num ritmo diferente, de uma forma diferente. Mesmo cercado por demandas, mesmo cercado por sofrimento, humilhação e a grande responsabilidade de salvar a humanidade, de entregar a salvação para mim e para você, ele não vivia pressionado. Ele não vivia pressionado por essas coisas porque ele sabia viver num ritmo diferente. E nós, ao colocarmos o jugo de Jesus sobre nós, aprendemos com ele a viver nesse ritmo. Ele nos ensina isso lá em Marcos, capítulo 6, versículo 31. Ele mostra para mim, para você, para os seus discípulos. Abre lá a sua Bíblia, Marcos 6, versículo 31. Diz assim: havia muita gente indo e vindo, a ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Jesus e os apóstolos estavam em missão. Jesus enviou seus discípulos de 2 em 2 para pregar o evangelho, para curar os enfermos, para expulsar os demônios. E eles fizeram isso durante bastante tempo, cumprindo a missão que Jesus tinha dado para ele. Só que Jesus tinha sabedoria, Jesus vivia em um ritmo diferente, reconheceu que havia um limite. Havia um limite nesse servir, nesse agir. E ele fala para os seus discípulos: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. E se nós olharmos para o próprio Jesus em outros textos, Jesus, que era 100% homem, 100% Deus, até ele tinha momentos a sós para orar, para estar com o Pai, para refletir, um tempo dele. Se até Jesus tinha que ter esse tempo, imagina nós. Imagina nós, Arena. Olhem também para os apóstolos. Todo o sofrimento que eles passaram, toda a humilhação, toda a provação que eles passaram. Eles não abandonaram o seu ministério. Eles não se deixaram esgotar. Por quê? Porque eles viviam em um ritmo diferente. Por mais que o corpo deles estivesse cansado, a mente, a alma estava forte. Estava forte porque eles viviam no ritmo de Cristo. E trazendo isso para os dias de hoje, nós estamos aqui na igreja, no ministério, pregando, louvando, no teatro, na mídia, qualquer que seja o seu ministério. Nós estamos aqui exercendo o nosso ministério, estamos servindo. Só que nós às vezes achamos que por ser na casa de Deus, por ser para Deus, não vai existir um limite para nós. Que nós somos de ferro, que vamos aguentar estar aqui, ou no seu trabalho, onde quer que você esteja, 24 horas por dia, e que não vai acontecer nada, e que vai ficar por isso mesmo. Só que não, nós acabamos por não fazer essa pausa que Jesus nos mostra: venham para um lugar deserto e descansem um pouco. E se nós pararmos para olhar nessa passagem também, nós vemos que as demandas, elas continuavam vindo. As demandas continuavam vindo para Jesus, para os discípulos. As pessoas que precisavam ouvir da palavra de Deus continuavam vindo. As pessoas que precisavam ser curadas continuavam vindo. As pessoas que precisavam ser libertas continuavam vindo. Elas não paravam. E deixa eu te falar, da mesma forma, as demandas na sua célula, no louvor, no seu trabalho, com a sua família, onde quer que você esteja, o que quer que você faça, elas vão continuar vindo. Elas não vão parar nunca. Cabe a nós entendermos os nossos limites, entendermos até onde nós conseguimos ir, através do discernimento que Jesus, que Deus nos dá, e dizermos para essas coisas: olha, agora chegou o momento de eu me retirar e descansar um pouco, da mesma forma que Jesus fez com seus discípulos. E falando sobre limites, é um tema muito interessante também. Os nossos limites são individuais para cada um de nós. Eu tenho o meu limite, o Arthur tem o limite dele, o Mateus tem o limite dele, a Bela tem o limite dela.
Cada um tem o seu limite, só que nós, às vezes, temos uma mania errada de querer compararmos o nosso limite. De acharmos que os outros vão ter os mesmos limites que eu, que você. Não é porque você aguenta dar 300 células, e está no louvor, e está pregando, e está fazendo 1 milhão de coisas, e ainda trabalhar e se dedicar ao seu trabalho, que as outras pessoas também vão aguentar. Que o seu irmão também vai aguentar. E nós não podemos nos achar melhores do que o outro por causa disso, porque cada um tem o seu limite. Se calhar Deus te deu o propósito de ter 300 células, de ter sei lá quantas igrejas, de pregar, de louvar, de fazer tudo. Se calhar Deus te deu esse propósito, mas esse é o seu propósito, é o seu objetivo, e Deus vai te capacitar, vai te dar forças para cumprir o seu propósito. Só que se Deus deu o propósito para outra pessoa de ter 1, 2, 3 células, de alcançar uma vida para Jesus, esse é o propósito dela. É para isso que Deus chamou ela. E ela vai ter cumprido o propósito dela da mesma forma que você terá cumprido o seu. Da mesma forma, nós não podemos nos achar melhores do que os outros. Cada um com o seu propósito, cada um com o seu limite, cada um com o seu ritmo. Não somos nós que vamos ditar o ritmo que o nosso irmão deve viver, que você deve viver, cada um com o seu ritmo. Deus não nos dá um fardo maior do que nós podemos carregar, um fardo mais pesado do que a gente aguenta, porque, como o texto que a gente leu no início da palavra diz, o jugo dele é suave e o fardo é leve. Só que o fardo de Deus é leve para mim, o fardo que ele me dá é leve para mim, o fardo que ele te dá é leve para você. Se você tentar pegar esse fardo, essa missão, esse propósito que Jesus te deu e querer colocar sobre a vida do outro, do seu irmão, ou esse fardo vai ser leve demais e ele não vai atingir o máximo da capacidade dele, ou vai ser pesado demais, ele vai ficar exausto, vai se sobrecarregar por estar vivendo o fardo do outro, o limite, o ritmo do outro. Quantos aqui se lembram da parábola dos talentos? Levante sua mão. Quantos se lembram? Abram suas Bíblias lá em Mateus 25, versículo 14 ao 15. Mateus 25, 14 ao 15. Diz assim, está falando sobre o reino de Deus e diz, e também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. Repita comigo, cada um de acordo com a sua capacidade. Ou seja, o Senhor vai te dar desafios, vai te dar um propósito de acordo com a sua capacidade. Se o Senhor da parábola tivesse dado para o servo que deveria receber 2 talentos, se ele tivesse dado 5 para esse servo, seria demais. Seria demais, ele iria ficar sobrecarregado, exausto, não ia conseguir multiplicar esses talentos. E se fosse ao contrário, ele desse 2 talentos para o que deveria receber 5, seria pouco. Ele poderia produzir mais, ele poderia multiplicar mais. Mas esse texto nos mostra outra coisa muito interessante. Da mesma forma que existem pessoas que não sabem parar, não sabem fazer pausas e se esgotam, também existe o outro lado, existem pessoas que estão paradas para sempre, que pararam num descanso, no repouso eterno, que recebem os talentos, recebem o propósito, recebem a força, a capacitação de Jesus, e continuam na mesma situação, continuam parados. E quando o Senhor vier fazer conta dos talentos, vai ser como aquele servo que recebeu somente um talento e falou, e não multiplicou, escondeu o seu talento. E esse será o servo que o Senhor chamará de mau e negligente. Nós não podemos ser esse tipo de servo, não podemos ser nem o que faz além do que é devido, nem o que faz menos. Por isso que é importante você saber o seu propósito. Por isso é importante você saber a vontade de Deus para a sua vida, para que você possa viver num ritmo condizente com esse propósito, com esse objetivo. E não acabe fazendo mais do que aquilo que Deus te chamou, e acabe ficando sobrecarregado, ou que não faça menos e não cumpra o seu propósito. Amém, Arena? E com isso nós vamos para o nosso terceiro ponto, e o mais importante, a presença de Deus. Repita comigo, a presença de Deus. O nosso bem mais precioso.
a coisa mais importante que nós cristãos podemos ter. É por essa presença que nós fazemos o que fazemos. É por essa presença que nos capacita, que nos dá força para continuar, para exercer o nosso ministério. Só que, muitas vezes, na sua vida corrida, na aceleração constante que nós falamos, que talvez você viva, a presença de Deus na sua vida pode ficar ofuscada, pode tomar o lugar da presença de Deus. E essa presença, ela só pode ser sentida e percebida quando o seu coração desacelera. Misericórdia. Deus não compete com o barulho do seu dia a dia. Deus não vai competir com as milhões de coisas que estão na sua mente. Não vai. Deus não vai competir com as milhões de responsabilidades e problemas que você coloca na sua mente, da sua ansiedade, da vida que você vive. Deus se revela de uma forma que exige de nós atenção. E se nós não dermos essa atenção a Deus, a voz dEle, aquilo que Ele quer nos direcionar, nós estaremos vivendo um ministério, uma vida com a nossa família, sem a presença de Deus. Que errado, que mal, não, diga assim, misericórdia. Misericórdia. Olha lá o que diz em 1 Reis, capítulo 19, os versículos 11 ao 13. 1 Reis, capítulo 19, do 11 ao 13. Para contextualizar, esse capítulo fala sobre a história do profeta Elias, quando ele estava com medo de Jezabel e pediu a Deus que morresse, por causa do medo que ele estava vivendo. Então o anjo foi, tocou em Elias, falou, Elias, coma, porque a viagem que você vai fazer é longa. Então, depois de alguma insistência do anjo, Elias foi, comeu, e começou a viagem dele de 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe. 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe, o monte de Deus. E ali ele entrou numa caverna e teve um encontro com Deus. O Senhor falou com ele e ele explicou a situação que ele estava vivendo, explicou a aflição que ele estava vivendo. E o Senhor respondeu assim para Elias. Vamos lá para o texto. O Senhor lhe disse, saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas, diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou, o que você está fazendo aqui, Elias? E essa voz era de Deus. O Senhor diz a Elias, ei, eu não estarei no vento forte, eu não estarei no terremoto que estremece a terra, eu não estarei no fogo, não, estarei no murmúrio de uma brisa suave. Deus poderia estar no vento forte? Sim. Deus poderia estar no fogo, no terremoto? Sim. Como já esteve em diversos episódios grandiosos na Bíblia, que a gente vê que Deus se manifesta de uma forma grandiosa, Ele poderia estar nisso? Poderia. Mas não, Ele estava naquilo que menos chamava atenção, naquilo que Elias precisava mais estar atento. Porque, convenhamos, para as outras coisas, imagina que você está aí distraído, desapercebido, fazendo qualquer outra coisa, e do nada um terremoto, como já aconteceu algumas vezes aqui em Portugal. Você para e olha, nossa, é um terremoto, você percebe que é um terremoto. Ou um vento forte, ou um fogo, nossa, você vê que é um vento forte, ou um fogo. Porque essas coisas não necessitam de atenção. Porém, Deus quer falar com você naquilo que é discreto, naquilo que mais precisa da sua atenção. E tem gente, né, e eu espero que não tenha ninguém aqui desse jeito aqui na igreja, só na igreja da frente, mas tem gente que espera um terremoto vir, que quer que Deus fale com ela através de um terremoto, através de uma voz grandiosa como de um trovão, e só vai aceitar que Deus está tentando falar com ela quando acontecer isso. Eu já ouvi pessoas dizerem que não, eu só vou para a igreja o dia que um anjo aparecer do meu lado, pegar na minha mão e me levar até a porta da igreja. Tem pessoas que esperam que Deus só haja dessa forma, mas Deus quer apenas que você vá para o seu secreto, esteja atento a Ele para ouvi-lo nos mínimos detalhes, como um murmúrio de uma brisa suave. Só que no meio da nossa correria,
no meio da vida doida que a gente acaba vivendo, não conseguimos parar para realmente prestar atenção em Deus, naquilo que Ele quer falar comigo e com você. Deus está nas coisas grandes que acontecem aqui na igreja? Sim. Deus está nas curas, nos milagres que acontecem aqui? Sim. Mas Ele está também nas coisas, nos mínimos detalhes, nas coisas discretas que necessitam da sua atenção. E é nessas coisas que Ele mais fala conosco, que Ele mais nos direciona, onde temos que parar tudo e prestar atenção somente nele, porque, como eu disse, Ele não vai competir com o barulho que está na sua mente, com as milhões de coisas da sua mente. Nós é que temos que tirar essas coisas e permitir que Deus entre, que Deus fale conosco. E uma situação muito semelhante... Uma situação muito semelhante. Quantos aqui namoram, são noivos, casados, estão orando para namorar, ou o que quer que seja, ou um solteiro que queira casar? Eu te pergunto, como é que foi o seu primeiro encontro com essa pessoa? Estranho? Ah, mas você é meio esquisito mesmo. Foi uma bênção? Top. Então, o primeiro encontro com a nossa namorada, com o nosso namorado, cara, você não quer saber mais de nada. Você não quer saber dos problemas que você tem que resolver, eles saem da sua mente. Você não quer saber das notificações do seu celular. Você não quer saber das pessoas que estão em volta, não. Você só quer saber daquela pessoa, de passar um tempo de qualidade com aquela pessoa. E toda a sua atenção, todo o seu olhar, todo o pensamento está sobre aquela pessoa. E da mesma forma, nós temos que fazer com Deus, aquele que morreu por mim e por você. Quando você for separar um tempo para estar com Deus, que toda a sua atenção, que todos os seus pensamentos estejam nele, que você tenha um momento de qualidade com Ele, que você não ligue para o que está à volta, que você não ligue para as notificações do seu celular, para os problemas que você vai ter que resolver. Não é porque você pensa nos seus problemas e tenta resolver seus problemas na hora que Jesus quer falar com você, que eles vão se resolver. Não, dá para resolver depois. Só que não. Nós não fazemos assim, infelizmente. Nós, muitas vezes, na nossa correria do dia a dia, queremos fazer isso correndo, com o tempo cronometrado, falando, Deus, olha, tirar aqui 30 minutinhos para estar contigo, orar, ler a Bíblia, e vai ser isso, não vai passar disso. Nós cronometramos. Eu não sei vocês, mas quando eu conheci a Isabela, eu não queria que, quando a gente se encontrava, eu não queria que acabasse o tempo. Eu lembro que eu saí aqui do Arena. Oh, que bonitinho. É, filho. Ganhar moral agora, hein? Cara, mas eu não queria que o tempo parasse, que o tempo passasse. Eu lembro que eu saí aqui do Arena. O Arena era às 8, acabava às 10. Por volta das 10. E até Carcavelos com ela. E passava o tempo com ela ali perto do comboio. E pegava o último comboio, para depois pegar o último metro, para depois pegar o último autocarro e ir lá para Loures. Por quê? Porque eu não queria que o tempo passasse. Eu queria passar o máximo do meu tempo com ela. Só que quando nós vamos fazer isso com Deus, nós cronometramos. Queremos que o tempo passe rápido. Não estamos vivendo como pessoas apaixonadas por Cristo, que só dedicamos aquele tempo. Olha, são 10 minutos, 15, 30, sei lá quanto tempo você dedica a Deus. É esse tempo e acabou. E acaba dedicando o seu tempo que sobra, o tempo que sobra do seu dia. Será que Deus tem recebido o que sobra, o que resta seu? E se sobrar? Tem gente que, eu tive um dia muito corrido. Deus, olha, infelizmente, hoje eu não vou ter tempo, a oração de hoje é a mesma de ontem, amanhã eu oro como deve ser. Será que nós temos vivido assim? Será que é isso que nós estamos fazendo? Se calhar faz tempo que você não ouve a voz de Deus, que não tem criado um lugar de intimidade profunda com seu Deus, que você tem tomado decisões, tido atitudes, que talvez não sejam da vontade de Deus para a sua vida. Porque Deus quer falar com você constantemente, Deus quer falar com você hoje, agora. Só que nós é que não estamos sabendo ouvir. Nós é que não estamos parando para ouvir a voz de Deus.
Muita gente se questiona, nossa, eu não consigo ouvir a voz de Deus, eu não sei distinguir a voz de Deus, eu não sei quando é a minha cabeça que está falando ou quando é o Espírito Santo de Deus. E deixa eu te falar, claro que você não vai conseguir ouvir. Se você não dedica tempo para Deus, como é que você vai ouvi-lo? Como é que você vai ouvir uma voz estranha que você não conhece? Cara, eu com meu pai, com a minha mãe, onde quer que eu esteja, eles podem estar longe, pode estar no meio da multidão, pode estar onde for, na situação que for. Se eles falarem comigo, eu vou saber que são eles falando comigo. Se eles me derem uma direção, eu sei que são eles me dando uma direção. São eles. Só que se for uma pessoa que eu não conheço, uma pessoa que eu passei ou tempo nenhum ou pouquíssimo tempo, eu não vou saber qual é a voz dessa pessoa. Eu não vou saber distinguir essa voz no meio da multidão, no meio da correria do meu dia a dia. Não vou saber da mesma forma com Deus. Como você vai distinguir a voz de Deus, saber que é Ele que está falando contigo e a forma que Ele fala contigo, se você não dedica tempo? Se você não semeia intimidade com o Senhor e começa a entender como Ele fala com você, cara, isso é muito doido. Eu sinceramente, por muito tempo eu falava com o Arthur, nossa, Deus não fala comigo, nossa, de forma alguma, meu Deus, eu vou no monte, eu faço jejum, eu oro, faço tudo, e Deus não fala comigo. Porque eu realmente fazia essas coisas, mas eu fazia no tempo que me restava. Eu dedicava pouco tempo a Deus, e não sabia distinguir a voz dEle. E quando eu passei a saber distinguir essa voz, e a ouvir a voz dEle, a ter direcionamentos vindo dEle, cara, tudo mudou na minha vida. Eu parei de agir pelas minhas próprias vontades e comecei a agir pela vontade de Deus. Tudo porque eu comecei a dedicar tempo de qualidade com Deus. É algo que todos nós devemos fazer. Nós cristãos não podemos estar no nosso ministério sem a plena comunhão com Deus e viver uma vida sem direção, tomando decisões por conta própria, decisões aleatórias. Eu não sei quais são os conselhos, as direções que você dá para as pessoas que estão à sua volta, para os seus discípulos, para as pessoas que te pedem conselhos. Será que essas direções que você tem dado são baseadas na sua própria vontade? Em coisas aleatórias ou alguma coisa que você ouviu na internet, ou sei lá o que seja? Será que tem sido esse tipo de direcionamento? Será que você tem decidido tomar atitudes de acordo com a sua própria vontade humana e imperfeita? Deus nos fala, tire a sua vontade humana e perfeita, pare de viver da sua forma e comece a viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus e dar direcionamento para os seus discípulos baseado na vontade de Deus e ter estratégias com as suas células baseado na vontade de Deus e que tudo que você faça seja pautado na vontade de Deus, mas para isso você precisa ter tempo e tempo de qualidade. Não podemos construir um ministério aqui sem a presença de Deus. Olhem lá o exemplo de Maria e de Marta. Lucas, capítulo 10, do versículo 38 ao 42. Já está? Show. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram ao povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Escutem isso. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Muitos de nós, nos dias de hoje, somos como Marta. Valorizamos muito mais o servir, o agir, o trabalhar, cuidar do nosso ministério, da nossa casa, das nossas finanças. Valorizamos muito mais essas coisas. Em atender o direcionamento da sua liderança, atender o direcionamento da sua igreja. Valorizamos muito mais isso que acabamos deixando de lado a boa parte. A boa parte que Maria escolheu. E que boa parte é essa? É a presença de Jesus. A presença de Jesus na sua vida. O tempo que Maria teve de qualidade para estar com Jesus. Ela não se importou com as coisas que tinham que fazer dentro da casa. Não, Maria
estava com Jesus. E se calhar Jesus está ao seu lado. Jesus está ao seu lado, só esperando que você tire o seu tempo, ignore as outras coisas e passe um tempo de qualidade com Ele. Tem uma coisa muito séria que o Arthur falou uma vez, quer dizer, algumas vezes já em discipulado também, né, o meu líder, que se você está exercendo o seu ministério, você está aqui na igreja e exerce o seu ministério, serve, trabalha, mas você não se preocupa em dedicar tempo a Deus, no seu secreto, em chamar a presença de Deus para a sua vida, então, infelizmente, o seu ministério se tornou um ídolo na sua vida. Se você prioriza mais servir a igreja, servir aqui na casa de Deus, do que ter a presença dEle, do que ter intimidade com Ele, então, infelizmente, o seu ministério se tornou mais importante que Deus. Servir na casa de Deus tem se tornado mais importante do que a presença dEle. Se calhar o seu trabalho não te deixa ter tempo para dedicar a Deus, para passar um tempo de qualidade com Ele, então, infelizmente, o seu trabalho tem se tornado um ídolo. O que tem sido um ídolo na sua vida? O que tem te impedido de ter esse momento de qualidade com Jesus? De construir um altar dentro da sua casa, no seu quarto, com a sua família? O que tem tomado o lugar de Deus na sua vida? Deus não quer somente que você faça as coisas para Ele. Deus quer que você faça essas coisas na presença dEle, na presença do Pai, e é assim que Ele se relaciona. Louvor, pode subir já, por favor. Que você saia daqui hoje disposto a construir um cristianismo saudável, uma rotina saudável, onde você se organiza para ambas as coisas, para agir, mas também para descansar. E você não viva numa montanha russa, que a sua vida não seja de altos e baixos. Uma hora você está servindo, uma hora você está dando tudo de si no seu ministério, na sua casa, no seu trabalho, e não tem tido um tempo de pausa, de repouso, para descansar, para ter um tempo seu, na presença de Deus. Aí você começa, abandona a sua célula, abandona a sua equipe, a sua igreja, abandona o seu ministério, a presença de Deus, e começa a viver uma vida fria, sem a presença do Pai. Aí depois você volta. Não, agora eu vou servir, agora eu vou fazer. E faz, e larga tudo de novo. Não viva nessa montanha russa, não viva nesse altos e baixos. Jesus te deu um propósito. E dentro desse propósito, você vai viver num ritmo que vai te mostrar que tem a hora de agir e a hora de repousar. E Deus está em ambas as coisas. Talvez você esteja fazendo tanto, sem pausa, que as coisas já têm se tornado automáticas na sua vida. Talvez se alguém te perguntar, por que você faz o que você faz? Não sei. Tem que fazer, né? Como nós falamos. A Bíblia nos diz que o amor de muitos se esfriará, por causa da maldade, por causa do pecado. Será que o seu amor tem se esfriado? Será que o seu amor a Deus, a importância, a prioridade que você dá a Ele, tem se esfriado? Será que tem sido a mesma de quando você encontrou a Deus pela primeira vez? A mesma de quando você teve um encontro com seu amado ou com a sua amada e estava totalmente apaixonado? Deus não está distante, mas muitas vezes Ele não é percebido porque não há espaço para ouvi-lo. Mas Deus hoje, Ele quer te restaurar. Restaurar o seu ânimo, restaurar o seu corpo, a sua mente. Te dizer que não é na força do seu braço, que você não vai caminhar sozinho. Não é você que vai fazer as coisas darem certo, não é você que vai fazer as coisas acontecerem, é Ele quem faz. Esteja aqui disposto a tirar o seu jugo e colocar o jugo de Jesus, que é leve, que é suave. E atenção, você ter o jugo de Jesus não vai fazer com que as coisas, as provações, as dificuldades do seu dia a dia sumam. Não, elas vão continuar e se calhar vão piorar. Porém, Jesus vai estar ao seu lado, te dando força, te capacitando para você cumprir o seu propósito no reino de Deus, para que você chegue e ultrapasse a linha de chegada e falando, eu cumpri o meu propósito, eu cumpri o meu propósito, eu fiz aquilo que Deus queria que eu fizesse. Amém, Arena? Que nós possamos viver isso. Queria que você se colocasse de pé nesse momento.
abaixasse a sua cabeça e fizesse isso que a gente falou durante a palavra. Se desligue das distrações, dos problemas que você tem para resolver. Dá para resolvê-los depois. Esses problemas dá para resolver depois. Não, agora é o tempo de estar com Deus, de falar com Ele. Se calhar faz tempo que você não tem tempo para Ele. Volte ao primeiro amor. Volte a valorizar essa presença. Coloque diante dEle tudo aquilo que você tem vivido, todas as aflições, todas as dificuldades, e diga: Pai, eu quero trocar esse jugo, eu quero trocar, tirar esse meu jugo pesado e colocar o seu, que é suave, que é leve, Jesus. Em nome de Jesus, nos dê, Pai, nos dê discernimento, Pai, para viver na sua presença, Pai. Nos dê discernimento para viver debaixo do seu jugo. Que o amor que um dia ardeu em nossos corações volte a arder e nós valorizemos a presença de Deus. Que o Espírito Santo habite em nossos corações, habite em nosso meio. Vamos na arena nesse momento, enquanto o louvor toca, chame a presença de Deus, chame a presença do Pai, para que Ele faça algo novo em você, te transforme, em nome de Jesus.